Muito boa noite a todos. É uma grande alegria recebê-los em mais um encontro, mais um evento telepresencial organizado no contexto da Semana Jurídica do IESB. Eu gostaria de saudar a todos os nossos alunos e alunas que nos acompanham em mais esta jornada, cumprimentar o professor Ulisses Borges e todos os professores que estão conosco neste momento especial de reflexão, e, sobretudo, saudar com muita alegria, com bastante entusiasmo, o nosso convidado de honra, ministro Aldo Rebelo, que, sem dúvida alguma, dispensa apresentações, mas todos sabemos que se trata de um dos grandes personagens recentes da nossa experiência democrática, pelo menos aí nos últimos, e me corrija, ministro Aldo, 20 ou 30 anos, uma atuação destacada em diferentes frentes das nossas instâncias democráticas, foi deputado, foi ministro de Estado, presidiu a Câmara dos Deputados, e antes disso já revelava sua vocação política, participando de forma intensa do movimento estudantil, chegou a presidir a UNE, tem uma atuação bastante destacada, portanto, é uma grande alegria. Além dessa trajetória riquíssima, dessa experiência fantástica, é um grande pensador do Brasil. Recentemente publicou mais uma obra, um livro que, inclusive, já disponibilizou a todos os alunos em PDF. Eu vou fazer esse compartilhamento. Aliás, confesso que já o fiz durante esses nossos momentos iniciais aqui, para alguns dos grupos de alunos e professores do IESB, mas é um livro muito interessante, O Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada. Professor Aldo Rebelo, seja muito bem-vindo. Nosso tema hoje é mitos e desafios, né? Mitos e verdades no mundo da agricultura. Eu tive o privilégio de ouvi-lo já em algumas ocasiões discorrendo sobre esse tema, mas sei que nossos alunos gostariam de ouvi-lo sobre outros temas, inclusive um deles já me mandou uma provocação, uma pergunta muito interessante via WhatsApp, que no final eu coloco aí a sua análise, a sua reflexão, um tema conexo com esse da agricultura e que tem a ver com movimentos sociais e invasões de terras, algo que realmente suscita algum questionamento. Seja muito bem-vindo, em nome da professora Ani Ávila Assunção. Eu quero dizer que é um privilégio poder ouvi-lo nesse instante, em nome de nossos alunos, também agradecê-lo pela pronta adesão ao convite. Tem aí a palavra, então, Aldo. Por favor, fique à vontade. Boa noite, professor Douglas Rodrigues. Boa noite, professor Ulisses Borges. Boa noite, professora Ani Ávila. Boa noite aos demais integrantes do corpo docente, do IESB, dos alunos, das alunas. É uma honra e uma satisfação poder conversar com as senhoras e os senhores sobre um tema que guarda importância e atualidade, mas que tem uma relação profunda também com a história, com a formação e com a memória do Brasil. A agricultura, a pecuária e a moderna agroindústria, derivada dessas duas atividades, tem uma repercussão muito grande na vida contemporânea do nosso país. Agricultura e pecuária respondem hoje por uma atividade que é a única que tem assegurado o superávit da balança comercial do Brasil, é a única que tem tido e tem mantido o dinamismo ano a ano, mesmo diante das crises. A agricultura e a pecuária não são apenas atividades ligadas à terra, ao campo, são também atividades geradoras de empregos urbanos, de tributos, de impostos, de divisas, a poderosa indústria de defensivos, de fertilizantes, a indústria química, a indústria farmacêutica. Agora mesmo o Brasil está vacinando o seu rebanho bovino, são 200 e tantas milhões de cabeças que são vacinadas 2 vezes por ano, são 400 e tantos milhões de vacinas. É a indústria farmacêutica tendo emprego gerado a partir da agropecuária. Essa semana eu vi
um documentário, um estudo das universidades sobre a atividade ligada à criação e à prática de esportes equestres no Brasil. Essa atividade mobiliza 15 bilhões de reais por ano. Ou seja, é uma atividade geradora de empregos urbanos também, empregos de máquinas, agrícolas, equipamentos, empregos metalúrgicos. Então, se nós formos analisar a agricultura, a pecuária e a agroindústria, nós temos uma atividade fundamental para o Brasil, na geração de divisas, de impostos federais, estaduais, municipais, de empregos rurais, de empregos urbanos, de poder geopolítico para o Brasil, porque é um país que tem papel na segurança alimentar do planeta, é um país que tem também projeção de poder geopolítico a partir da produção de alimentos. E uma atividade que consegue assegurar o abastecimento da população brasileira a talvez um dos menores custos do mundo. A alimentação no Brasil é provavelmente uma das mais baratas do mundo, apesar da inflação recente. Eu moro em São Paulo, ali nos Jardins, perto da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, e vejo lá, claro que são restaurantes modestos, muito modestos, mas refeições vendidas a R$10 a unidade, com uma salada, uma verdura, um arroz, um feijão e um tipo de carne que vem junto com esse prato oferecido a R$10. Então, isso é resultado dessa produção em grande escala de grãos, de proteínas, que torna a alimentação, a democracia na mesa, uma realidade para o Brasil. Isso não é uma coisa simples também, o acesso ao alimento. E isso é uma das virtudes dessa atividade da agricultura e da pecuária no Brasil. Portanto, é um contrassenso ou um paradoxo que essa atividade, ao mesmo tempo cheia de tantas virtudes, ao mesmo tempo tão importante para o país, seja acompanhada também de graves acusações e relacionada com coisas terríveis. A agricultura e a pecuária no Brasil está relacionada com desmatamento, com queimadas, com uso abusivo de agrotóxico, com trabalho escravo, com agressão às populações indígenas. Ou seja, é muito defeito que é associado à atividade da agricultura e da pecuária no Brasil. Tanto na questão ambiental, na questão trabalhista, no uso desses agroquímicos. Né? E aí se pergunta, o que é verdade nisso tudo? Não é fácil separar a verdade do mito. Por quê? Porque essa atividade está envolvida, de fato, numa série de controvérsias, de disputas, onde a mentira e a verdade se misturam. Por quê? Porque, primeiro, é verdade e é indubitável que há crimes cometidos no campo no Brasil. Ambientais, claro que há crimes ambientais. Em toda atividade humana se comete crime. Você vai no trânsito tem crime, na política tem crime, no banco tem crime. Ou seja, por que o campo seria uma exceção? O campo não é uma exceção. Então, deve ter ali um certo nível de atividade criminosa ligada a queimadas, ligada a desmatamento, ligada a desrespeito à legislação trabalhista. Isso deve ser verdade. Agora, em que proporção isso é verdade? Isso ninguém explica, ninguém sabe dizer. Se você for escutar certas versões e certas narrativas, parece que é uma coisa generalizada, quando não é. Eu sei, eu conheço, isso é exceção. 99% pelo menos dos agricultores brasileiros, dos pequenos, dos médios e dos grandes, são pessoas honradas, sérias, honestas, trabalhadoras,
respeitadoras de regras, não cometem crimes ambientais, nem trabalhistas, nem de nenhuma natureza. Deve ter 1% que comete crimes, 2%, em alguns casos até 3%, pode ser, mas a verdade é que é uma exceção. Isso não é uma regra, isso é uma exceção. E por que essa narrativa aparece com tanta força? Porque há interesses envolvidos na questão da agricultura, da pecuária no Brasil, que são cobertos por essa narrativa, estimulam essa narrativa. O Brasil é um competidor comercial importante das duas agriculturas mais fortes do mundo, que é a europeia e a norte-americana. Nós competimos fortemente com essa agricultura. Nós passamos há 30 anos de importadores de alimentos a exportadores de proteína, de grãos, competindo fortemente com os agricultores americanos e europeus. E essa competição se dá basicamente em 3 níveis, ou com 3 consequências. Primeiro, como o Brasil tem uma agricultura competitiva, primeiro ele retira mercado, ele subtrai mercado dos europeus e dos americanos. Essa é a primeira consequência. Qual é a segunda consequência? Como o Brasil está produzindo em grande escala, a produtividade tem aumentado, o resultado disso é que o Brasil derruba os preços internacionais dessas commodities. O Brasil derruba com a sua presença o preço da proteína, o preço da carne, o preço do grão. É outro prejuízo para os nossos concorrentes americanos e europeus. Primeiro, eles perdem mercado. Segundo, eles perdem lucratividade pela queda geral internacional dos preços dessas commodities. Terceiro, outra consequência também para eles inaceitável. O Brasil obriga que o Tesouro dos Estados Unidos e dos países europeus amplie, aumente o subsídio para proteger a agricultura dos Estados Unidos e da Europa. O agricultor europeu não é um agricultor de mercado. A agricultura europeia não é uma atividade de mercado. Se nós formos ser rigorosos, o agricultor europeu é quase um funcionário público. Ele quase que recebe do Estado para produzir. O apoio do Tesouro é muito forte. Então, o agricultor francês não está preocupado se a beterraba, a uva, a couve-flor, seja lá o que for, vai ter um preço bom ou mau. O produtor holandês não precisa se preocupar com o preço do leite. Qualquer diferença, o Tesouro holandês vai cobrir, dá um subsídio anual em euros, para que o produtor mantenha lá aquela vaca estabulada, produzindo leite. Eles conseguiam botar leite aqui no Nordeste mais barato do que o leite produzido no sertão, o leite subsidiado da Holanda. Já estavam dissolvendo leite em pó holandês para vender aqui no Nordeste, mais barato do que o leite do Nordeste, por causa do subsídio. Então, o subsídio que acompanha isso e transforma essa agricultura numa atividade quase que de funcionário público. Esses agricultores, preocupados com isso, procuram criar um tributo sobre a nossa agricultura, que seria o tributo ambiental, um tributo indireto, uma tarifa, que seria um custo não tarifário, um custo sanitário, uma coisa dessa natureza. E aí eles financiam fortemente a atividade de organizações não governamentais, né, que trabalham, denunciam, e quando acontece isso, o que é mito e o que é verdade fica uma coisa misturada. Sempre que tem uma causa generosa, como essa, que é a defesa do meio ambiente, né, isso nem sempre vem em estado puro. Acompanhando a defesa dessas causas, às vezes vem interesses que não são tão generosos. É como a democracia. Em nome da democracia, aqui na América Latina, se deu golpe de Estado, se fez tortura, violação de direitos humanos, guerras pelo mundo afora. Você quer o petróleo lá num país do Oriente Médio, você diz, olha, aquilo ali precisa ter uma democracia ali.
Então você vai lá atrás de petróleo e diz que é pela democracia. E isso vale também para a questão do meio ambiente. Tem um livro do Al Gore, do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, chamado A Terra em Balanço, onde ele dedica um capítulo inteiro para tratar da importância geopolítica da questão ambiental, como uma forma de permitir que os Estados Unidos pudessem ter voz ativa no mundo inteiro, já que a questão do comunismo tinha se acabado, o ambientalismo virava uma bandeira importante para os Estados Unidos. Então, isso nós não devemos perder de vista. Ou seja, a questão dos crimes ambientais deve ser enfrentada e combatida, mas é preciso que se tenha cuidado para não se misturar uma causa justa e nobre na defesa do meio ambiente com uma causa injusta, que é a defesa de interesses comerciais que concorrem com a agricultura e com a pecuária do Brasil. Mas essa narrativa tem muita força, né? Eu conversei recentemente com um grupo de mães que reclamavam, mães ligadas a essa atividade da agricultura e da pecuária, que os livros didáticos dos filhos vinham repletos de acusações contra a agricultura, associando a agricultura a todos esses males, a todos esses malfeitos. E eram livros didáticos. Eu disse, olha, precisamos fazer um movimento para discutir esse assunto. Quando eu estudei não era assim. A agricultura e a pecuária estavam ligados, quando eu frequentei a escola primária, o ginásio, a coisas boas, aos ciclos econômicos do Brasil, a literatura do Brasil, a cultura brasileira. O campo no Brasil estava associado à construção da nossa identidade, da nossa cultura. O campo brasileiro oferecia motivos para a nossa literatura, os personagens de Graciliano Ramos, de Guimarães Rosa, mesmo alguns de Machado de Assis, que é o mais urbano dos nossos escritores, os personagens de José Lins do Rego, todos eles estão, o Euclides da Cunha, os sertanejos, tudo isso vem do campo, ou seja, é ali que está a base da literatura brasileira, dos personagens da literatura do Brasil, a música nossa, a música clássica do Villa-Lobos, o Trenzinho Caipira e outras músicas de inspiração no campo brasileiro, no mundo rural, os clássicos do Luiz Gonzaga, do Tonico e Tinoco, tudo isso tem inspiração rural. A nossa culinária, a mais simples, a mais sofisticada, toda ela teve como base, como laboratório, uma casa no campo. A história lá do Luiz da Câmara Cascudo, História da Alimentação no Brasil, uma bela história da cultura brasileira na culinária brasileira. A culinária indígena, a culinária dos africanos, dos escravos, a dieta dos portugueses, tudo isso se misturou para dar a nossa moderna culinária brasileira. Tudo isso é o mundo rural, a nossa identidade, a nossa língua portuguesa, até os nossos sotaques têm uma marca muito forte do campo, desde o sotaque caipira de São Paulo, ao sotaque aqui do matuto do interior do Nordeste. Tudo isso tem uma marca do campo. Agora nós fomos perdendo esse vínculo. O Brasil foi se desvinculando entre o mundo rural e o mundo urbano, foi se cavando um abismo profundo. De tal sorte que hoje, no passado, provavelmente há 40, 50 anos, você não encontraria um legislador, um juiz, um promotor, um jornalista, um advogado, um funcionário público que não tivesse algum vínculo com o campo, que não tivesse passado umas férias no campo, que não tivesse pelo menos um avô ainda morando na roça, um tio, um parente. Isso tudo foi se perdendo. Hoje nós somos uma sociedade totalmente urbanizada e totalmente divorciada desse mundo rural, desse sertão. Sertão, quando eu digo, é tudo aquilo que não é urbano, é tudo aquilo que não é litoral. Nós fomos nos desvinculando disso. Eu era ministro da Defesa
visitava ali aqueles quartéis, eu dizia para os comandantes lá dos batalhões, onde tinha uma cavalaria, eu dizia que provavelmente há 30 anos todo menino já chegava aqui sabendo o que era um cavalo. Hoje esses meninos chegam nos quartéis, não sabem nem o que é o cavalo, é assustado com o cavalo, tem medo do cavalo, porque não tem mais esse vínculo com o mundo rural. E isso gera um abismo cultural e facilita a narrativa de criminalização do campo, né? Porque as pessoas não conhecem, não sabem o que acontece. Sequer acompanharam a edição dessa legislação brasileira, exemplar para o mundo. Não é porque eu fui relator, não, porque isso não foi um trabalho individual, que é o Código Florestal Brasileiro. Esse Código Florestal foi o fiador do Brasil na Conferência de Paris. O Brasil saiu credenciado para cumprir as metas do milênio por causa do Código Florestal. Só de recomposição de áreas de proteção permanente, de margem de rio, nós teremos, pelo Código Florestal, mais pelo menos 12 milhões de hectares de áreas de proteção permanente, além das reservas legais. Uma legislação duríssima, rigorosa, mas pouco conhecida. A nossa mídia, aí no Sul e no Sudeste, quando quer ouvir alguém sobre a agricultura, sobre a Amazônia, não procura um instituto como o Instituto Guilde, que é um instituto do Ministério da Ciência e Tecnologia, de 155 anos, esse instituto, que tem lá em Belém do Pará, o maior acervo do mundo em botânica, zoologia, geologia, etnografia da Amazônia, está lá no Instituto Emílio Guilde, em Belém. Mas quando os jornais de São Paulo e do Rio querem ouvir alguém sobre a Amazônia, vão ouvir uma ONG, que tem uma sede em Amsterdã, um escritório em São Paulo, não tem um biólogo, não tem um botânico, não tem um agrônomo, mas é quem opina sobre o meio ambiente. Isso é um absurdo. Eu leio essas matérias totalmente desinformadas sobre tudo. Por que não vão ouvir um cientista, um pesquisador? Mas não, assumem essa narrativa de quem não conhece. Eu conheço esse pessoal. Tem ONGs que são generosas, são boas, tem projetos, inclusive, mas tem umas que são apenas uma militância, que ignora o que acontece na Amazônia, no Brasil e no campo. Quando eu fui relator da lei que regulamentou a pesquisa e a comercialização e a produção de organismos geneticamente modificados, o Brasil vivia uma anomalia. Nós éramos proibidos de fazer pesquisa com células-troncos, porque célula-tronco pode manipular o organismo e modificar geneticamente os organismos. E nós não podíamos fazer pesquisa. A USP não podia pesquisar células-troncos, porque havia uma lei proibindo no Brasil. Isso em 2006. Não era possível uma coisa dessa, porque havia uma campanha. Eu recebi uma visita de uma diretora lá do Greenpeace. Eu digo, mas vocês são contra produzir organismos geneticamente modificados? Somos, no Brasil. E o Brasil não produz, quem produz é a Argentina. A Argentina produzia quase toda a soja geneticamente modificada. E lá vocês não fazem essa campanha. Por quê? Ela disse, porque o nosso board na Holanda diz que na Argentina a nossa campanha deve ser contra a pesca das baleias. Contra a soja transgênica tem que ser no Brasil. Eu digo, tudo bem. Já entendi tudo. Mas era assim que as coisas funcionavam. Então, nós fizemos essa lei, esse Código Florestal. O que é que o Código Florestal definiu? Primeiro, o seguinte, antes dessa nova lei, o Brasil vivia uma espécie de anarquia e insegurança jurídica completa. Nós temos 16 mil normas. 90% da atividade agrícola do Brasil estava na ilegalidade. De tal sorte que o presidente da República, que era o Lula, tinha que decretar a suspensão da legislação que estava em vigor. Você imagina, tinha uma legislação em vigor que o presidente da República suspendia por decreto. Porque se a legislação estivesse em vigor, gerava uma indústria de autuação e de multa que não escapava a um produtor rural, nem do pequeno e nem do grande.
desde o produtor em Topo de Morro, de maçã em Santa Catarina, de café em São Paulo, de arroz na beira dos rios, lá do Rio Grande do Sul, que está cheio de produção de arroz de várzea, tudo isso estava proibido por uma resolução do CONAMA, que se arvorou em órgão legislativo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O Ministério Público legislava toda hora. Cada promotor era um ente legislativo sobre a agricultura. Na Bahia chegaram a obrigar que toda a safra tinha que ser licenciada. Ou seja, a usina de Angra dos Reis, que é uma usina nuclear, tem um licenciamento para a vida inteira. O sujeito, para criar uma cabra no sertão da Bahia, tinha que licenciar a cabra dele todo ano. Para plantar uma roça de feijão em Irecê, tinha que licenciar todo ano. Não, isso era uma coisa completamente anacrônica. Nós fizemos a lei estabeleceu regras, são duras. Na Amazônia, 2/3 do território brasileiro, no bioma Amazônia, o produtor rural ele tem que destinar 80% da área da sua propriedade para proteção ambiental, sem qualquer tipo de indenização. E tem que ser responsável pela proteção dessa área. Se tiver qualquer sinistro, um incêndio, uma queimada e uma derrubada, ele responde por danos de terceiros. Ele responde. Então, é o seguinte, é uma lei muito dura. 80% dessa área é para proteção ambiental. Proteção nas margens dos rios. Na Mata Atlântica, 20% da área para proteção. No Cerrado, 35%. Onde é que existe uma lei parecida no mundo? Não há. Não há. Nenhum agricultor, nem o sueco, nem o alemão, nem o francês, nem o americano é obrigado a destinar 1%, 0,5% de sua propriedade para proteger meio ambiente. Não. O Brasil é assim, 80%. Aí você toma um estado como o Amazonas. O Amazonas tem 1.600.000 quilômetros quadrados. O Amazonas tem 3 vezes a área da França, que deve ter uns 500.000, e 5 vezes a área da Itália, que deve ser uns 300.000 quilômetros quadrados. Isso é a Amazônia. Então, só na Amazônia, meu caro professor Douglas, meus caros professores, minhas caras alunas e alunos, só na Amazônia, no estado do Amazonas, com 1.500.000 quilômetros quadrados, nós temos ali 2%, menos de 3%, de toda a área do Amazonas para agricultura, pecuária, infraestrutura, cidades, rodovias, hidrelétricas, tudo isso no estado do Amazonas ocupam menos de 3%. Mais de 90% é floresta, vegetação nativa. E às vezes eu leio nos jornais de São Paulo que a Amazônia pode estar passando por um processo irreversível de desmatamento. Isso é uma fraude, isso é desonesto. Você toma o estado do Amapá, que deve ter 190.000 quilômetros quadrados de extensão, 80% são parques e áreas indígenas. Já estão protegidos porque são parques nacionais. O último deles, o Parque do Tumucumaque, foi demarcado com 38.000 quilômetros quadrados. É maior do que o estado de Alagoas, é maior do que o estado de Sergipe, é maior do que a Holanda, maior do que a Bélgica. Só o Parque do Tumucumaque, que foi o último demarcado, 80% do Amapá. Ah, não, mas tem 20% que pode ser desmatado. Não, 20% está protegido porque 80% de qualquer área que for aberta tem que ser reserva legal. Então, rigorosamente, não tem mais do que 4 ou 5% do Amapá disponível para atividade econômica. Em Roraima, 70% são áreas indígenas e parques. Mais de 200.000 quilômetros quadrados em Roraima. Mas o Brasil, infelizmente, está como se fosse aí no banco dos réus do mundo, como um vilão ambiental. Eu creio que isso se deve muito à incapacidade do país de se defender. O Brasil não se defende, o Brasil não explica a Amazônia, nem a sua agricultura e nem a sua pecuária para o próprio Brasil e para o mundo. Adota uma retórica de confronto, de beligerância, que só agrava a situação. Essa retórica não ajuda o Brasil. O que ajuda o Brasil é explicar
Eu falei uma vez numa live com o vice-presidente Mourão, que preside a Comissão da Amazônia, eu digo, presidente, reúna os embaixadores europeus, coloque num avião, leve para Manaus, chame os cientistas, sobrevoe, mostre o que está acontecendo, exponha. Depois leve outro grupo de embaixadores, os asiáticos, os árabes, Quando eu era ministro da Ciência e Tecnologia, a primeira-ministra Angela Merkel, trouxe aí uma delegação de 12 ou 13 ministros, uma grande visita ao Brasil. E trouxe uma grande delegação na área de meio ambiente, inclusive o instituto lá, que é quase o ministério, que é o Instituto Max Planck. E ofereci alternativas de agenda para esse grupo do meio ambiente que acompanhava a primeira-ministra. Querem visitar o laboratório de aceleração de partículas em Campinas, que é um dos melhores do mundo, do Brasil. Querem visitar o Centro Tecnológico de Aeronáutica. Querem visitar o quê? Não, eles quiseram ir para a Amazônia. Eu digo, vamos para a Amazônia. Pegamos um avião da FAB, colocamos a delegação alemã, levamos para a Amazônia, chamei lá uns pesquisadores, explicamos. Depois entramos num barco, subimos ali 8 horas um rio, fomos inaugurar uma torre de observação atmosférica que eles doaram ao Ministério, chamada Torre Alta. É uma torre de captação atmosférica para estudo do ar na Amazônia. Digo, vamos lá, o Brasil tem que mostrar, tragam as melhores universidades europeias, vamos conhecer a Amazônia. Quando o Brasil tem uma atitude reativa, parece que tem culpa. O Brasil não, o Brasil deve explicar, nós temos uma história de proteção, nós não temos 80% da Amazônia preservada por acaso. É porque nós temos uma atitude protecionista, preservacionista. Em 1700, nós já tínhamos aqui o Juiz das Matas. Por que nós tínhamos o Juiz das Matas? Porque Portugal era uma potência colonial. Potência colonial precisa de marinha, construção naval. Construção naval naquele tempo era madeira. Uma potência colonial não pode depender da madeira alheia. Tem que ter a sua própria madeira. Por essa razão, para ter madeira, você precisa conservar, você precisa preservar. Se você destruir toda a sua madeira, você fica sem ela. E precisa ter a madeira acessível. Então, a primeira lei portuguesa de proteção das matas é antes do descobrimento do Brasil, é de 1400 e pouco, que os portugueses já tinham essa preocupação. A reserva legal não foi uma invenção do nosso código, ela veio com Zé Bonifácio de Andrade e Silva, o nosso patriarca já obrigava a se destinar 1/4 das propriedades para a proteção das florestas, porque era floresta para a construção civil, era floresta para a indústria de madeira, depois era floresta como combustível, como energia. Então, a mata era protegida também por razões econômicas, além do que o próprio Bonifácio já associava a proteção das matas ao regime das chuvas. Então, o Brasil tem essa mentalidade. Isso veio de Portugal, isso veio do nosso patriarca da independência, isso veio do primeiro Código Florestal Brasileiro de 1935. O segundo código foi o de 1965, em pleno regime militar, mas um código avançado, conduzido por um desembargador de esquerda, o professor Osni Duarte Pereira, que fez um verdadeiro vade-mecum da legislação florestal do mundo inteiro. E sabe como é que é a epígrafe do livro do professor Osni Duarte Pereira? Isso é uma maravilha. Ele diz, em proteção das nossas florestas, para que permaneçam a nossa indústria de madeira. Ou seja, você precisa proteger para poder também ter como usar. Esse é o livro do professor Osni, que ele faz, inclusive, um balanço, um apanhado de toda a legislação florestal do mundo inteiro, da mais antiga, de todos os países, até a legislação florestal dos estados brasileiros, que também legislavam sobre isso.
É uma maravilha o livro do professor Osni Duarte Pereira. Então, eu creio que quando nós tratamos da agricultura, e eu abordei junto com a agricultura a questão da Amazônia, porque a agricultura e a Amazônia se encontram nesse leito comum, que é a questão ambiental. Quando o Brasil é colocado no banco dos réus por causa da questão ambiental, junto vai a Amazônia e junto vai a nossa agricultura e a nossa pecuária. E eu acho que isso é uma injustiça. Certa vez, numa visita à Suécia, eu almocei com a ministra do Meio Ambiente, uma moça que era ministra do Meio Ambiente. E como todo europeu, ela queria saber dos índios e da Amazônia. A questão do índio e a questão da Amazônia. Eu expliquei a questão indígena, como era que o Brasil tratava a questão indígena, o esforço que tinha sido feito desde o tempo do Rondon, a questão da Amazônia, do Código Florestal, e perguntei para ela, ministra, a senhora tem aqui alguma figura como essa da reserva legal? Ou seja, a propriedade destinar uma parte do ativo para o meio ambiente? Ela chamou um assessor, conversou com ele, o assessor saiu, deu um telefonema mais ou menos longo, voltou, conversou com a ministra, então a ministra disse, olha, ministro, nós não temos aqui no direito sueco essa figura da reserva legal. O meu assessor disse que isso é uma coisa do direito ambiental brasileiro. Nós não temos essa figura. Ou seja, sequer conhecia essa legislação. Claro que eles protegem, isso significa que não tem proteção nenhuma? Não, tem, mas a proteção lá é muito menos por norma e muito mais por um pacto entre os produtores. E lá eles têm mais o trabalho de extensão rural, de orientação. A nossa prática aqui é mais do comando e controle, ou seja, para nós, infelizmente, aqui, a ideia é que uma lei é boa quando ela gera multa. Se gerou multa é porque é boa. Eu acho uma ideia errada. A lei é boa quando ela é obedecida. A lei é boa quando ela é respeitada. A lei é boa quando ela é acolhida. A lei que gera multa significa que ela não está sendo eficaz, não está sendo cumprida. Então, mas aqui a ideia é essa. Em alguns casos, acontece o absurdo da multa servir para manter o órgão fiscalizador. O órgão que faz a multa recebe o dinheiro para se manter, então vira uma indústria. Isso é uma coisa também absurda. E a outra coisa é o seguinte, o método do comando e controle. Fiscalizar, autuar e multar. Fiscalizar, autuar e multar. A prática, na minha opinião, deveria ser, fundamentalmente, a prática da extensão, da orientação, da educação. Muitas vezes, a infração ambiental é cometida não é porque o produtor deseja, ou o empresário, ele não conhece, ele não é orientado. Então, se o Estado brasileiro levasse mais em conta o trabalho de extensão rural, oferecer técnicos para orientar o agricultor como conservar a água, conservar o solo, proteger o meio ambiente, acho que isso seria muito mais eficaz do que simplesmente você dar a cada agente público um talão de multa, ele sair multando e depois o sujeito não sabe nem porque foi multado. Eu vi, em muitos casos, certos casos na Amazônia, professor Douglas, eu vi lá, não estou dizendo que eu ouvi falar, eu vi. O fiscal teve que deixar o dinheiro do ônibus para a pessoa ir depois ser autuada lá no órgão ambiental da cidade, de tanta pobreza que tinha. Ela tinha uma multa de 60 mil reais e a propriedade dela não valia 15. A multa era de 60 mil. Essa pessoa eu vi lá em Boca do Acre, lá no interior do Amazonas, né? Essa situação. Então, eu creio que com essa legislação no Brasil, você criou, além das regras de proteção,
da mata ciliar, ou seja, das margens dos rios, das nascentes, da reserva legal, você tem o cadastro ambiental rural. O que é o cadastro ambiental rural? É uma declaração eletrônica, mas toda ela por satélite, do que você tem na sua propriedade, seja ela o tamanho que for, de 3 hectares a 300 mil. Você tem que dizer o que você tem de vegetação nativa, de proteção de rio, de mata ciliar. Você faz o inventário e declara isso. Essa declaração pode ser acessada e verificada por qualquer órgão de controle. Então, você declara ao governo, à Secretaria da Agricultura do Estado. Essa declaração vai ser averiguada pelo órgão ambiental que vai dizer, olha, você está em dívida, você devia ter feito 20% de vegetação nativa, só tem 19%. Você devia ter uma mata ciliar de 30 metros, a sua só tem 25%. Você tem que recompor isso, como se você tivesse o imposto de renda a pagar. Aí você entra no PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. É outro programa criado pelo Código Florestal. Pelo Programa de Regularização Ambiental, você se compromete, dentro de determinado tempo, a ficar de acordo com a lei. Se você tem vegetação a menos, você tem que completar aquilo. Você só tem 30% no cerrado e a obrigação é 35% de vegetação nativa, você vai ter que cumprir aquilo. O seu rio ou a sua nascente não tem a proteção da lei, você tem que cumprir aquilo. Por essa razão é que as pessoas acham que o Código vai obrigar o Brasil a ter mais 12 milhões de hectares de matas ciliares, porque essas propriedades que não têm vão entrar no programa de regularização ambiental. Então, eu encerro dizendo o seguinte, né? O Brasil tem que cobrar, fiscalizar e punir qualquer infração, qualquer crime cometido no campo, seja contra o meio ambiente, contra a legislação trabalhista, que crime de qualquer natureza tem que ser punido. Mas isso é exceção. A regra é que o Brasil deve ter orgulho da sua agricultura, da sua pecuária, do trabalho que é feito. Eu vi na Rússia, uma vez numa reunião da presidente Dilma com o presidente Putin, ele disse, Dilma, nós vamos retirar o contrato de fornecimento de alimentos dos Estados Unidos e da Europa e trazer para o Brasil e a Argentina, porque a Rússia quer segurança jurídica para alimentar sua população. E ele ainda disse, você sabe que contrato de fornecimento de alimento é contrato de longo prazo. E, dito isso, ele disse, não, nós vamos transferir o fornecimento de alimentos. Outra vez, em 2017, num almoço na Embaixada da China, para comemorar os 20 anos da devolução de Hong Kong, o embaixador olhou para mim e disse, ministro, a China vai depender cada vez mais do Brasil. Eu entendi o que ele queria dizer, mas estava o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, eu digo, embaixador, diga para o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, o que é que o senhor quis dizer? Ele disse, o que eu quis dizer é que a segurança alimentar da China vai depender cada vez mais do Brasil. É isso que eu quis dizer. Isso é o embaixador da China. Então, além de tudo, a agricultura e a pecuária ainda nos dão uma projeção de poder. Você ser responsável pela segurança alimentar de uma parte do mundo é uma projeção de poder muito grande. Uma cidade, Londres, podia suportar meses de bombardeio da aviação alemã. O que Londres não podia suportar era alguns dias sem o trigo e sem a carne que os navios ingleses levavam da Argentina e do Uruguai. Por isso que os alemães vieram afundar esses navios aqui no Atlântico Sul. Por isso que a primeira grande batalha naval da Segunda Guerra foi aqui no Prata, entre cruzadores ingleses e um torpedeiro alemão, porque a Inglaterra sabia que não podia ficar sem o trigo e sem a carne da Argentina e do Uruguai. As bombas alemãs eles suportariam. A fome eles não aguentariam. E o Brasil tem esse papel. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado aos alunos e me coloco aqui à disposição para o que for necessário.
Boa noite, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, ministro Aldo Rebelo, pela excepcional exposição, muito esclarecedora, muito rica, muitos dados, e como eu havia anunciado ao início, certamente nos deixaria mais orgulhosos da nossa agricultura no Brasil. Por acaso, ministro Aldo, o professor Ulisses Borges é um dos vice-presidentes da Câmara de Comércio Brasil-Rússia. Além de ser um grande advogado, um grande acadêmico, tem também essa atuação. E eu vou passar a palavra a ele, que certamente irá trazer aí algumas digressões, considerações muito ricas também. Professor Ulisses. Muito obrigado, professor Douglas. Queria inicialmente parabenizar o ministro Aldo Rebelo pela brilhante exposição, como sempre, né, muito lúcida, muito assim pontual, perspicaz, né? E assim, o que eu vejo que realmente o que dá para extrair das suas palavras é que falta um pouco de uma cultura brasileira mesmo, uma cultura nacional mesmo, né? Não sei, eu custo a entender por que que a gente rejeita tanto a nossa herança portuguesa, porque tem vários exemplos, e o senhor deixou aqui alguns, como o Juiz da Mata e a própria legislação de proteção vindo da coroa portuguesa, né? E nós não conseguimos valorizar essa tradição portuguesa. Bom, por outro lado, a nossa posição privilegiada, ministro, aqui o sol bate o ano inteiro. Aqui não tem negócio de neve cobrindo, que nem lá na Rússia, que eles passam metade do ano debaixo da neve e o que sobra é um frio medonho ainda, até chegar o verão mesmo, né? E as condições tecnológicas hoje, com essa agricultura de ponta, essa agricultura de precisão, medindo cada palmo da terra, o que precisa ali de fertilizante, o que nós temos realmente aumentado muito a nossa produtividade e, melhor, temos condições de aumentar ainda muito mais, sem ofender a Amazônia, sem ofender o Pantanal. Aqui, o nosso Cerrado, na região de Brasília, né, a gente fica com a sensação que... Mas o fato é que o Brasil ainda tem muito a expandir. E, como o senhor mesmo mencionou, é o que está salvando a balança comercial nesse momento. E essa é uma diferença grande, porque o Brasil ele sempre foi o celeiro do mundo, só que agora é um celeiro num porte competitivo, realmente, né? Então, me parece que o senhor toca no ponto central, que é a consciência realmente brasileira da realidade que nós vivemos como algo de muito valor, não de pouco valor, né? A gente, não sei, herda um pouco uma cultura que nem fosse cachorro vira-lata. A nossa mistura cultural é muito boa para a formação brasileira, a mistura étnica, agora a gente acaba valorizando o que tem lá fora, né? E, efetivamente, a legislação ambiental brasileira ela nem se compara. E a prática ambiental também, quando se sobrevoa qualquer país desse europeu que o senhor mencionou, não se vê mata ciliar. Você vê que ali é um rio porque tem o traço geográfico, mas a mata mesmo não tem porque, na verdade, essas culturas foram feitas num período anterior a haver essa consciência, né? E, especificamente em relação à Rússia, ela realmente tem essa perspectiva de uma grande aliança no BRICS, né, onde o Brasil é parceiro preferencial em todos os sentidos, especialmente na produção de grãos pelo Brasil e na exportação deles para nós de fertilizantes, né? Claro que o senhor bem conhece isso, mas a Rússia é grande exportadora de fertilizantes para o Brasil também, então há uma interdependência também, mas nesse eixo sul-sul, né, que reunindo
né, os países do BRICS, acaba estabelecendo um desafio político, talvez geopolítico, para os norte-americanos e para os europeus, né, vendo esse crescimento e esse desenvolvimento. Eu queria, então, só fazer uma pergunta bem objetiva nesse sentido ao senhor, né? Porque, com relação a essas ONGs, com relação à própria mídia, também há uma contrapartida. A gente liga a Rede Globo, tem lá o tempo todo, o agro é tech, o agro é pop, o agro... Assim, há uma valorização da mídia, sim, da agricultura como instrumento de desenvolvimento do país como um todo. Agora, essa condição do interesse internacional de minar as nossas perspectivas, né? A pergunta que eu faço é como que nós podemos realmente valorizar o que o Brasil tem realmente de bom? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Como mudar essa cultura de não reconhecimento daquilo que nós temos, bom? Né? O senhor falou de expor as autoridades internacionais, mostrar a Amazônia, mas a cabeça nossa, o nosso senso comum, a mentalidade coletiva brasileira, ela talvez por esse quarto movimento de Vargas para cá, que houve uma urbanização completa, e como o senhor bem mencionou, ele deixou o campo, né? Mas não é porque a maioria da população brasileira não está mais no campo que a gente não precisa valorizar o campo, né? Como o senhor vê para que haja uma mudança real na mentalidade do brasileiro para valorizar o que é seu? Bem, professor, eu creio o seguinte, né? Eu estava lembrando aqui de um outro momento, que eu até fiz um comentário para a TV. A FAO, que é o órgão da ONU para a alimentação e a agricultura, disse que o mundo vai precisar aumentar em 70% a produção de alimentos, porque nós vamos ter, até 2050, 9 bilhões de habitantes. Nós temos hoje 7 bilhões e meio no planeta. Só que ao Brasil, segundo a FAO, caberia a responsabilidade de 40% dessa ampliação da produção de alimentos. E a FAO explica por que o Brasil tem recursos naturais e conhecimento, tecnologia, para produzir alimentos para a população do mundo. Isso já nos coloca numa situação privilegiada e de grande responsabilidade. O problema da agricultura e da pecuária no Brasil, na minha impressão, é parte de um problema maior. Essa visão pessimista, essa visão derrotista do Brasil, vem tomando conta do país já há algum tempo. Eu lembro que no ano 2000, nos 500 anos da independência, houve uma verdadeira campanha contra a comemoração dos 500 anos. Havia uma ofensiva. Uma professora, uma filósofa conhecida de São Paulo, formadora de opinião, escreveu um livro sobre os 500 anos, e a última frase do livro é: não valeu a pena. Ou seja, nós somos um fracasso civilizatório. Nós somos uma sociedade fadada ao fracasso, porque se em 500 anos nós não valemos a pena, como vamos valer a pena da agora por diante? E um historiador americano, numa entrevista à revista Veja, ele deu uma explicação interessante. Ele disse o seguinte: a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é que nos Estados Unidos nós contamos a nossa história a partir do que deu certo. Vocês contam a história de vocês a partir do que deu errado. Ou seja, vocês contam a história dos seus fracassos, dos seus erros, das suas mazelas, da sua morbidez. Nós contamos a história das nossas virtudes, das nossas qualidades. Isso é uma diferença muito grande, muito grande. Eu vejo, assim, episódios da história do Brasil, hoje nas escolas, é uma coisa completamente absurda. Nós não temos um herói. Eu vejo
o Tiradentes escreveram que ele foi um sonegador de imposto, que ele fez uma rebelião porque ele não queria pagar os impostos da coroa portuguesa. O outro disse que o Caxias foi um genocida, que nós fizemos um genocídio na Guerra do Paraguai, que a nossa república foi um golpe. Ou seja, então nós não temos nada que deu certo, nós não fizemos nada que valesse a pena. Eu acho que isso é uma visão que veio se implantando, é uma coisa de fazer a história crítica, tudo bem. A história crítica não é a negação do país, a negação da nacionalidade, a negação do nosso processo civilizatório, não é a negação disso, mas terminou se transformando nisso. E as nossas escolas foram... Eu acho que é preciso rediscutir, inclusive, o currículo nas escolas, o que é que estão ensinando as nossas crianças sobre o nosso país. Não tem mais história do Brasil, não. Pode dizer uma história contra o Brasil. Não tem história do Brasil. Se nós formos esperar que as nossas escolas expliquem porque nós somos uma nação, o que é que nós temos em comum, nós não temos mais. Agora inventaram de transportar para o Brasil a relação racial existente nos Estados Unidos. Nós não somos mais brasileiros. Nós somos um campo de disputa entre descendentes de africanos e europeus, brancos e pretos, lutando um contra o outro. É isso que está virando o Brasil. E isso com apoio da mídia, com apoio da academia, com apoio das universidades, com apoio, pelo amor de Deus. Ou seja, o verdadeiro genocídio no Brasil é o do mestiço, é a miscigenação que acabou. Implantaram no Brasil a ideia de que só tem preto e branco, um lutando contra o outro. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Ou seja, e o que é que nos une? O que é que tem em comum? Não tem mais ideologia, só tem a biologia. Substituíram a ideologia pela biologia. Aqui é uma luta de gênero, é uma luta de raça, é uma luta com base nos traços biológicos. As ideias, o que é que pode unir no Brasil, homem, mulher, preto, branco, mestiço, caboclo, tudo isso ninguém conhece mais, entendeu? Eu acho que essas coisas precisam ser rediscutidas e repensadas para poder se ter um projeto que envolva todos os brasileiros. Esse país precisa ter coesão nacional e social. Se nós não tivermos o mínimo de coesão para superar os desafios ao nosso desenvolvimento, nós não vamos sair do lugar. Nós vamos desperdiçar as melhores energias do nosso país em jogar brasileiro contra brasileiro, corporações em que o país vai se dividindo umas contra as outras. E o que é que nos une? O que é que nós podemos fazer de esforço comum para construir um caminho futuro onde cabe todo mundo? Eu acho que isso é o que precisa ser posto, ser colocado. E a nossa herança, parece não, nós teríamos sido muito melhores se tivéssemos sido colonizados pelos ingleses. Eu digo, vai na Guiana Inglesa, para tu ver. Nós seríamos uma grande Guiana Inglesa e estaria tudo bem. Não, holandeses que saíram do Nordeste seria muito melhor. Eu digo, vai na Guiana Holandesa, vai em Java, que eles colonizaram. Ah, mas se fosse a Bélgica, eu digo, vai no Congo belga. Vai para ver se é isso mesmo. Eles colonizaram a África toda. Deixaram o quê? A África como um projeto civilizatório superior a quem? Não, isso aí não. Isso aí não é por aí. Não é por aí. A nossa herança portuguesa, misturada com a africana e com a indígena, essa miscigenação nos deu uma população criativa, cheia de imaginação, que procura reunir os traços melhores desses três troncos civilizatórios para construir um país novo, um país diferente. Agora, vamos dizer que nós não somos africanos, nós não somos europeus, nós somos uma mistura com índio, africano e europeu. E está muito bem que sejamos assim. Olha, que resposta, hein? Uma manifestação de um autêntico estadista. É isso mesmo. Professor Ulisses, gostaria de seguir? Sim. Ministro Aldo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor que foi ministro da Defesa. Nós corremos risco de algum tipo de interferência, de intervenção externa em cima desse discurso da Amazônia, justamente para proteger esses interesses que o senhor mencionou antes, de intervenção mesmo, de
dizerem que o Brasil não tem condição de cuidar da própria floresta, ou isso também é mito? Não, professor, a disputa pela Amazônia já existia antes da Amazônia ser conhecida. O Tratado de Madrid, o Tratado de Tordesilhas, é de 1494. O que é o Tratado de Tordesilhas? É uma disputa naquela região. O rei de Portugal sabia que havia terras ali naquela área. Então, ele substituiu o tratado anterior, que dizia que era português a leste, depois de 100 léguas da ilha de Cabo Verde. Esse tratado foi mudado e de 100 léguas foram para 350 léguas, eu acho. Porque com 350 léguas ele chegou ao que hoje é Belém do Pará. E ali foi feito o meridiano imaginário de Tordesilhas. O que tivesse a oeste era espanhol, o que tivesse a leste era português. Os portugueses depois e os bandeirantes foram ocupando mais a oeste e forçando a linha de Tordesilhas. Depois, quando o senhor olha ali, vê aquelas 3 Guianas, a francesa, a holandesa e a inglesa. Aquilo ali é o depoimento, é o testemunho vivo da cobiça desses impérios coloniais. Eles não queriam a Guiana, eles queriam o Vale do Amazonas. É evidente que eles queriam o Vale do Amazonas. Em 1900, foi celebrado o tratado entre o Brasil e a França, com a arbitragem do presidente da Suíça. A França reivindicava 260 mil quilômetros quadrados, mais do quase o que é hoje o estado de São Paulo, do território do Amapá e do Pará. Era essa a reivindicação, eles não aceitavam o limite no rio Oiapoque. Aí o Rio Branco, com a ajuda desse Emílio Gueldi, que era um pesquisador, escreveu um relatório, e o presidente suíço arbitrou e deu ganho de causa ao Brasil. Em 1906 ou 1907, nós perdemos 19 mil quilômetros quadrados para a Inglaterra, na Guiana Inglesa. Os ingleses, o Brasil já independente, a área já demarcada, os ingleses mandaram uma ONG de geógrafos, que eles queriam, qual era o problema? A fronteira do Brasil com a Guiana era um rio chamado Essequibo. Esse rio, ele corria na direção do Caribe. O que era que acontecia, então? O Brasil tinha acesso ao Caribe, por esse rio Essequibo, que era a fronteira do Brasil com a Guiana. Os ingleses não queriam isso, queriam um rio que desse acesso à bacia do Amazonas. Porque naquele tempo era um rio, não tinha rodovia, não tinha ferrovia, nem tinha transporte aéreo, era um rio. Então os ingleses queriam acesso à bacia do rio Amazonas. Mandaram 2 agentes, 2 irmãos alemães, que fizeram o mapa, diziam, olha, tem que ser essa área aqui a ser ocupada. Em seguida, os ingleses mandaram uma missão religiosa. Isso em 1835, por aí. Essa missão religiosa catequizou os índios. Quando o governador do Pará expulsou a missão religiosa, eles levaram os índios para Georgetown e os índios pediram proteção à coroa britânica. A coroa britânica mandou uma tropa e a área demarcada foi ocupada. E o Brasil teve que pedir que a área fosse declarada em litígio, porque senão os ingleses não iriam sair de lá. Isso ficou em litígio até 1906, 1907. Aí deram a arbitragem para um rei italiano, Vítor Emanuel III, que não gostava do Brasil. Veja só a nossa sorte. E era público que ele não gostava do Brasil. Não gostava da América Latina. Esse rei, então, pegou, dividiu e fez o que os ingleses queriam. Tirou a fronteira do rio Essequibo, mais ao norte, desceu para 2 rios, acho que Maú e Cotingo, que davam acesso ao Rio Negro e ao Rio Amazonas, e o Brasil aceitou a arbitragem. O nosso advogado foi o Joaquim Nabuco, que entrou em depressão, nunca mais voltou ao Brasil, era embaixador nosso nos Estados Unidos, morreu no exílio, de tão desgostoso que ficou, porque era uma causa ganha para o Brasil. Isso em pleno século XX. Em pleno século XX isso aconteceu. Então, é claro que aquilo é cobiçado. Ah, vai ter uma ocupação? Eu não sei. Tem um livro de um geopolítico francês chamado Pascal Boniface. O livro não está traduzido em português. É As Guerras do Amanhã, La Guerre de Demain, em francês.
Esse livro, ele diz, entre as guerras do amanhã, haverá uma guerra do meio ambiente, que vai ser na Amazônia, porque as potências vão declarar que o Brasil não tem competência para proteger a Amazônia e vão mandar lá uma tropa para ocupar. É claro que eu não acredito nisso. Mas a ocupação é de outra forma, é imobilizar a Amazônia, congelar a Amazônia. Sabe onde está a maior mina de diamante do mundo? Na terra indígena, Roosevelt, no estado de Rondônia. Segundo o relatório de uma empresa privada, num artigo publicado na Folha de São Paulo, ali dormem por ano 3 bilhões de dólares de diamantes debaixo da terra indígena. São 15 bilhões de reais por ano de uma província de diamante que está ali imobilizada. O Brasil, na Amazônia, tem petróleo da foz do rio Amazonas, lá em Marajó, até a fronteira com o Peru, no Acre e no Amazonas. Ouro, diamante, ferro, tudo ali nós temos de terras raras. Agora, isso aí, o que é que eles dizem? Precisa congelar até que os que mandam no planeta precisem desses minérios. Esse é o jogo. Não é ocupar militarmente, não, que é muito, muito difícil. Mas a ocupação econômica, tecnológica, científica, eu acho que isso é o horizonte, na minha opinião. Muito obrigado, ministro Aldo. Eu concordo com o senhor, e a nossa cultura facilita isso, né? Porque a gente não consegue valorizar o que é nosso e o que a gente tem realmente de bom, e essa riqueza nacional, que também é a nossa gente, a nossa grande riqueza nacional, essa mistura que o senhor falou, né? Assim, nós temos muito a nos orgulhar de sermos brasileiros. Muito obrigado, professor Douglas. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado. Eu confesso aqui o meu absoluto encanto com a exposição, com as respostas. Enfim, eu fiz muitas anotações. Eu até gostaria de ouvi-lo sobre os problemas de infraestrutura, os gargalos, para que a nossa vocação natural para o agronegócio pudesse florescer ainda com mais sucesso. Mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade, senão o nosso convidado vai se sentir explorado. Nós já estamos aí há mais de uma hora ouvindo essas ricas lições, mas eu tenho absoluta certeza de que saímos daqui todos muito engrandecidos. A universidade cumpre o seu papel. Estamos aqui muito além de formando técnicos, né? Estamos formando cidadãos. E essas informações são muito, muito importantes para mostrar onde estão os mitos, onde estão as realidades. Ministro Aldo, muito obrigado pela sua presença, pela aceitação do convite. Eu quero renovar, em nome da professora Ani Ávila, os nossos agradecimentos pela presença e dizer, desde logo, que esperamos tê-lo conosco uma vez mais, num futuro breve, quem sabe abordando outros assuntos. Eu sei que a sua bagagem permite aí debates transversais, além de pensador, filósofo, historiador, sociólogo, antropólogo, cientista político, economista. Tudo isso saiu com muita naturalidade dessa sua riquíssima exposição. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado ao professor Ulisses, à professora Ani, aos alunos, às alunas. E, se Deus quiser, nos encontraremos em breve. Conte comigo, viu? Parabéns pelo trabalho. Parabéns, um grande brasileiro. Com isso, nós encerramos mais um encontro, desejando a todos muito boa noite, um bom descanso e muita saúde e, sobretudo, vacina, que é o que precisamos nesse momento. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Obrigado.